Olha só, em 2019, o Brasil viu nascer uma lei que prometia ser uma verdadeira revolução na justiça criminal. Era o famoso pacote anticrime. A ideia era mudar a regra de prisão, criar ferramentas novas, mas o que se seguiu foi uma controvérsia gigante. A história de como essa lei foi aplicada é bem mais complicada do que parecia. Vamos entender esse quebra-cabeça. E a pergunta de R$ 1 milhão é exatamente esta: como é que uma lei tão ambiciosa, pensada para ser uma reforma de ponta a ponta, acabou com metade das suas inovações, digamos, na gaveta? O que está realmente valendo? O que o Supremo suspendeu e por quê? É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente organizar o raciocínio, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai ver essa dupla face da reforma. Depois, vamos mergulhar nas punições que ficaram sim mais duras. Aí a gente entra na parte da revolução que foi suspensa, em seguida as ferramentas que estão a todo vapor, a nova matemática do cálculo da pena e, claro, no final, o que fica de legado e as dicas quentes para quem estuda para concursos. Vamos nessa! Então, para entender o pacote anticrime, a gente precisa sacar que ele tem, basicamente, dois lados, duas almas. De um lado, ele tentou responder àquele clamor popular por mais rigor, por punições mais severas. Do outro, ele trouxe uma pegada de modernização, de deixar o processo penal mais eficiente. E a definição central é essa aí. A lei tentou equilibrar esses dois pratos, o rigor punitivo com a modernização do processo. E essa modernização veio muito na forma do que a gente chama de justiça negociada. É justamente nessa tensão, nesse cabo de guerra entre punir mais e processar melhor, que mora toda a complexidade dessa lei. Certo. Vamos começar pela parte que está em pleno vigor. Aquela que não gerou tanta polêmica no judiciário, o endurecimento das penas. São as mudanças que alteraram o Código Penal na veia. E a mudança mais simbólica, sem dúvida, foi essa. O tempo máximo que alguém pode ficar preso no Brasil saltou de 30 para 40 anos. É um aumento bem significativo, né? Deixa bem clara a intenção da lei de pesar a mão. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. O ponto crucial é a regra de aplicação. Esse novo teto de 40 anos só vale para crimes que aconteceram depois que a lei entrou em vigor. Por quê? Por causa daquele princípio sagrado do direito penal. A lei penal mais grave nunca, jamais pode retroagir para prejudicar o réu. Isso é questão de prova certa. Mas não foi só o tempo máximo de prisão que mudou. A lei também especificou melhor a legítima defesa para policiais em situações com reféns, sabe? Criou também uma ferramenta poderosa para atacar o patrimônio do crime, o tal confisco alargado. E ainda deu uma ajustada na prescrição para ela não correr enquanto um acordo estiver sendo cumprido. Tudo isso na linha de dar mais eficácia para a punição. Bom, e aqui a gente entra na parte mais polêmica, mais complexa de toda essa reforma. São aquelas mudanças que prometiam uma verdadeira revolução no processo penal, mas que na prática foram congeladas pelo Supremo. Vamos entender o que rolou. A grande estrela dessa revolução que não aconteceu era o juiz de garantias. A ideia, no papel, era muito interessante. A gente teria um juiz só para cuidar da investigação, vendo se as provas são legais, se as prisões são corretas. E um outro juiz, totalmente novo no caso, para fazer o julgamento. O objetivo? Blindar a imparcialidade. Tá, mas então por que não está valendo? Na famosa decisão da ADI 6298, o STF basicamente levantou 3 grandes problemas. Primeiro, um problema formal. Quem organiza os tribunais é o próprio judiciário e não o legislativo. Segundo, o impacto financeiro para criar essa estrutura toda seria gigantesco. E terceiro, a logística. Pensa em implementar isso num país do tamanho do Brasil, com comarcas minúsculos. Foi considerado inviável por enquanto. E aqui, ó, pisca-alerta ligado para quem estudando para concurso. O juiz de garantias está lá, escritinho na lei, no Código de Processo Penal, mas, na prática, a eficácia dele está suspensa. É a clássica pegadinha do existe, mas não vale. Muita, mas muita atenção com isso. E na esteira do juiz de garantias, outra grande mudança também ficou pelo caminho. A nova regra para arquivar inquéritos. A ideia era o Ministério Público fazer isso de forma mais autônoma, mas pelos mesmos motivos. Falta de estrutura, necessidade de mais organização, o STF também suspendeu. Ou seja, na prática, continuamos com o sistema antigo, com o juiz dando a palavra final. Mas calma, nem tudo na parte processual foi suspenso. Teve coisa boa que sobreviveu ao filtro do judiciário e que já virou rotina nos tribunais. Vamos ver o que está funcionando? O principal exemplo é o Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP. Ele é um pilar daquela tal justiça negociada.
Funciona assim. Para crimes mais leves, com pena mínima abaixo de 4 anos e sem violência, se a pessoa confessar o crime, ela pode fechar um acordo com o Ministério Público. Cumpre umas condições e, com isso, evita virar réu num processo. É uma ferramenta que está sendo muito usada. Outro ponto que veio para ficar e que modernizou muito a parte técnica foi a cadeia de custódia. A lei agora descreve passo a passo como uma prova tem que ser tratada desde a coleta até o descarte. São esses 10 passos aí. Para quê? Para garantir que a prova não seja contaminada, não seja alterada, é fundamental para dar validade e confiança para o trabalho da perícia. Certo, agora vamos para uma das partes de maior impacto prático e que, olha, despenca em prova de concurso. É a reforma total na Lei de Execução Penal. O jeito de calcular a progressão de regime virou de cabeça para baixo. Então, o ponto central é o seguinte: pode esquecer as frações antigas. 1/6, 2/5, 3/5, isso acabou. O sistema agora é todo baseado em percentuais e bem mais detalhado. O tempo que a pessoa precisa cumprir para ir para um regime mais brando vai depender se ela é primária ou reincidente, se o crime foi com violência, se é hediondo e se teve morte. Não tem jeito, essa tabela aqui é para memorizar. Só para reforçar bem essa ideia, a mudança foi estrutural. A matemática da execução penal hoje é outra. A lógica ficou mais complexa e, de modo geral, mais dura, principalmente para os crimes mais graves e para quem é reincidente. Ok, chegamos na reta final. Vamos amarrar tudo isso que a gente viu e focar no que realmente interessa para quem está se preparando para uma prova de concurso. Afinal, como navegar por essa lei que é cheia de mais e poréns? Se fosse para resumir tudo em 3 pontos de atenção máxima para as provas, seriam estes. Primeiro, saber de cor e salteado o que está valendo e o que está suspenso pelo STF. Isso é o básico. Segundo, a nova tabela de percentuais do artigo 112 da LEP tem que estar na ponta da língua. E terceiro, dominar as regras do NPP, que é a grande novidade da justiça negociada que está em vigor. E tudo isso nos leva de volta àquela ideia do começo. O pacote anticrime tem essa identidade dupla bem clara. De um lado, o aumento do rigor, com penas maiores e regras de progressão mais difíceis. Do outro lado, um passo em direção a uma justiça mais moderna, mais consensual, baseada em acordos e na qualidade técnica da prova. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. O caso do pacote anticrime é um exemplo perfeito dessa dança entre o poder que escreve a lei e o poder que interpreta no dia a dia. Fica a pergunta: no final das contas, o que molda mais a nossa realidade jurídica? A intenção de quem criou a lei ou a palavra final dos tribunais? É um debate que com certeza está longe de acabar. Valeu por acompanhar essa análise.